mulher falou A comigo. bichinha falou. A bichinha falou. É uma mulher. É um homem, isso é muito doido, João. Bom, então, gente, muito boa noite a todos, né? A gente está aqui com muita alegria se reencontrando na terça-noite. Às 19h50 já são, um pouquinho de atraso hoje, mas o nosso horário fixo 19h30. Nós que fazemos parte, né, e fazemos a história do NEP da Federação Espírita Paraibana, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. A gente que já está nessa caminhada há quase 8 anos, né, quem está desde o comecinho, tem alguém que chegou depois, um pessoal que foi se aproximando, mas felizmente a gente tem conseguido abraçar os companheiros que vão chegando no percurso, e tem sido assim muito gratificante ver como o entrosamento ele se faz, né, de modo muito tranquilo, muito fácil, né? A identificação com os princípios do NEP e a amizade assim que nos une, isso facilita muito a pessoa entrar e não se sentir assim tão perdida, né? Ela consegue já pegar a vibe com mais velocidade. O Ismael está chegando. E sempre na primeira reunião do ano, né, a gente não faz um estudo assim propriamente temático do Novo Testamento. Lembrando que a gente está no finalzinho do Evangelho de Mateus. Eu estava consultando aqui quanto tempo falta para a gente terminar, e nessa dinâmica nova nossa de 3 dias para uma perícope, a gente só vai terminar segundo semestre do ano que vem. Então, vai ter aí quase 2 anos, ainda mais de Mateus, até a gente chegar lá no final, né? Tem muita coisa ainda para a gente ver, tá certo? Então, antes de entrar assim numa introdução, né, resgatar um pouquinho da história do NEP, resgatar alguns princípios. Licença, João, licença. Eu só queria ressaltar realmente o novo look de Ismael. Muito rapaz, que coisa tá de brincadeira. Não, eu só queria. Tá bonito, viu? Só esse parênteses aí. Mas pode Verdade. Obrigado continuar. aí. Eu fiquei todo arrepiado agora. Obrigado. Para quem achava que era só uma sujeirinha, como eu, é surpreendendo. O homem descobriu produtos aí que... Produtos diferentes. Ceará, e harmonizações. produtos cearenses aí estão bombando. Vai lá. Então, Ismael que está com a gente desde o começo, né? História também aqui do NEP, o NEP Raiz, desde o comecinho. Então, eu dizia que a gente vai ter aí mais quase 2 anos para terminar Mateus, né? A nossa dinâmica está bem gostosa de fazer assim em 3 dias. Se a gente estivesse naquele ritmo lá do começo, a gente já teria terminado, que era praticamente uma reunião para cada período. E a gente foi aprendendo e foi alongando. Mas antes de entrar mesmo assim na parte mais reflexiva, de resgatar conceitos, princípios, e depois passar para um bate-papo mais aberto, vamos fazer a nossa prece, né? A primeira prece de 2021, e eu pediria a Nai, se ela tiver com áudio legal e tiver beleza, se Nai puder fazer a oração para a gente, Nai, pode ser? Ah, de boa meu áudio? Tá legal. Vamos bora lá. Mestre Jesus, amigo, companhia de todas as horas, que alegria poder estar de volta nesse estudo, envoltos com a tua luz, com a luz dos guias amigos, que nos trazem até aqui, que nos intuem, nos envolvem, proporcionando um estudo toda terça. Que esse estudo desse ano, possa continuar cada vez mais solidificado, que possamos sempre nos lembrar dos propósitos, dos seus ensinamentos como nosso guia maior, que possamos sempre ser intuídos, para que continuemos com harmonia, mantendo os propósitos do início do grupo, que a gente consiga ter esperança cada vez mais diante das dificuldades desse ano, com esse momento de estudo toda terça-feira, sendo o nosso oásis de gratidão, de gratificação. Obrigada, mestre, por essa oportunidade. E como a gente sempre pede, a gente consiga cada vez mais trazer para o nosso dia a dia, sair do nosso intelecto, pois a gente sente no nosso coração, em cada estudo, a essência das tuas palavras, mas muitas vezes ainda é tão difícil a gente conseguir colocar em prática, mas que a gente tenha isso em mente
que esse ano seja mais um ano de muita dedicação e de esforço para que isso aconteça cada vez mais. Abençoa todos aqueles que não podem estar presentes hoje, mas que possam se fazer presente em outros momentos, tornando cada vez mais diverso e rico o nosso grupo. Fica conosco, Mestre Jesus, e obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Assim seja. Amém. Assim seja. Isa chegou também, né? Seja bem-vinda, Isa. A gente acabou de fazer a prece. Oi! Como estava dizendo ao pessoal, fazendo as contas aqui, a gente não vai terminar Mateus esse ano, para quem achava que nós iríamos terminar. Então, vai se estender aí, pelo menos até o início do semestre do ano que vem, a gente vai estar em Mateus ainda. Então, vai adentrar ano que vem, sim, segundo semestre. Mateus, que é um evangelista, né? Para quem está acompanhando desde o começo já sabe, mas para quem entrou depois, é bom dar uma relembrada que ele teve a preocupação de escrever, assim, prioritariamente para o povo judeu, né? Mateus, ele tem uma forma de escrita que a gente aprendeu no começo, o discurso dele, as expressões que ele usa, muitas citações que ele faz do Antigo Testamento, ele tinha uma preocupação de que o povo judeu pudesse entender o Evangelho do Cristo dentro do seu próprio contexto judaico, fazendo as conexões com os profetas e percebendo que Jesus iria, de fato, né, cumprir, estava cumprindo as profecias. A gente vai ver Lucas, Nai, quando a gente passar pelas partes de Marcos que não estão em Mateus, né? O que a gente vai fazer? A ideia. Terminar Mateus e a gente parte para Marcos, são pequenas partes, pequenas mesmo, assim, bem pouquinho, que Marcos anota e que Mateus não anotou. Aí, esgotando isso, a gente, entre Lucas, aí a gente vai ter a gente vai perceber uma nova formatação em Lucas, né? Ele narra de forma bem cronológica. As partes que a gente já viu em Mateus, claro, a gente não vai repetir, mas tem muita coisa que Lucas fala que Mateus não fala. Então, Lucas a gente vai demorar um pouquinho também, né? Então, depois que passar as perícopes que Marcos escreveu e que não estão em Mateus, que são raríssimas, a gente já vai para Lucas, beleza? E João, as 3 encarnações. Porque João praticamente só ele escreve as coisas, né? Tem pouquíssimos paralelos com os outros 3 sinóticos, né? João fica como sendo aquele quarto evangelho que a característica é só dele mesmo, não tem semelhança com o padrão dos outros 3. Então, Mateus tem esse modo de escrita para o povo hebreu. A gente pôde aprender muito nesses quase 8 anos assim sobre cultura hebraica, né? Assim, eu aprendi demais sobre coisas do judaísmo, porque Mateus nos leva a pesquisar sobre o Antigo Testamento. Aprendi também a ver nele, né, uma perspectiva que até então eu não tinha muito do Cristo, que era justamente esse Cristo inserido no contexto judaico. Eu via mais Jesus como aquele grande mestre universal, com as suas máximas morais, mas muitas vezes assim sem a roupagem judaica, né? Então isso para mim, eu já estou fazendo aqui um relato de experiência com o Evangelho de Mateus. Ficou muito marcante para mim tudo isso. E hoje, né, a gente pretende relembrar alguns princípios do NEP, para a gente poder estar sempre com a ideia mais originária possível da proposta do grupo, que é uma proposta, querendo ou não, muito recente e para muita gente nova, né? E para mim mesmo, né? Eu já tinha participado de outros grupos de estudo, e o NEP veio trazer algo diferente que me enriquece muito, e é sempre bom a gente estar ligado nos princípios para a gente não perder, né? E não se tornar mais um grupo de estudo comum, né? Não desmerecendo os outros, mas a gente tem características próprias, e enquanto a gente tiver fidelidade a essas características, né, e aprimorando, claro, mas sempre a fidelidade a elas, a gente vai extrair do NEP assim, o máximo que ele pode nos oferecer. Eu vou compartilhar aqui uns slides, são bem breves, aí vocês podem interagir no momento que vocês quiserem. Deixa eu só achar o botãozinho aqui de compartilhar. Share screen. Aí. Apresentar. Tá aqui. Isso aqui, gente, é uma apresentação. Vocês estão vendo aí? Beleza. Tem o nome agenda, né?
Tem um cabeçalho que é um cabeçalho que foi o primeiro assim que o pessoal da Federação Brasileira fez, que eu acho muito bonito, que tem imagem de Kardec, tem Paulo Estevão, né? Então, relacionando o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, Kardec como sendo, claro, a nossa grande referência. Então, esse foi o cabeçalho, assim, era padrão nas publicações lá de 2013, 2014 da FEB, e que a gente adotava dos nossos slides também, e que lá no NEP Brasil está na página do Face, né? Então, quando a Haroldo e a equipe de pessoas que fizeram o seminário Jesus à Porta, Kardec a Chave, em 2013, apresentou a proposta, Haroldo chamou muita atenção para o que ele chamou de agenda, né? Ele chamou de agenda. E tem alguns pontos nessa agenda que são super simples, super objetivos, mas na hora que ele falou isso lá, assim, eu fiquei muito entusiasmado de ver a forma nova que ele estava apresentando para um grupo de estudo, né? E é, na verdade, uma agenda que serve não só para o NEP, ela serve para qualquer outro tipo de relação que a gente possa ter em torno do conhecimento nas várias áreas, acadêmicas, a área artística, religiosa, enfim. Esses princípios aqui, penso eu, que são meio que universais assim para nortear uma boa saúde num grupo que se propõe a estar unido em torno de um assunto, né, de algo a se construir. Então, a primeira frase que Haroldo colocou lá foi: pequenos atos promovem grandes revoluções. Então, o NEP ele não surge, como muita gente ainda hoje pensa, como sendo assim: esse é o projeto, né, que vai abalar todas as estruturas assim do estudo bíblico, e não só no espiritismo, mas vai revolucionar, e aquela coisa a gente vai causar tudo. Não, a gente não tem essa pretensão de chegar e de sair abalando as coisas. É um pequeno ato. Um ato que começa devagar, que começa consciente, né? mais devagar, porque a gente não tem pressa para terminar. Isso é muito importante. Então, é um grão de mostarda lançado, mas a gente tem um cuidado com esse grão, a gente germina esse grão, a gente rega, cuida, e quando você percebe, depois de um tempo, né? Cada um aqui tem um tempo já no NEP, mas algumas pessoas em poucos meses conseguem ter o desenvolvimento maior do que eu, por exemplo, que já estou há quase 8 anos, isso varia muito em cada pessoa, você percebe uma grande revolução. Então, o início dele, assim, a pretensão dele é de ser algo muito simples, muito objetivo e pequeno, nesse sentido. Não quer abarcar muitas coisas, não quer ter mídia, ou, enfim, coisa do tipo. Só que ele promove uma grande revolução, né? E o próprio exemplo do Cristo. Jesus começou chamando ali Pedro e André, né? João e Tiago, que eram seguidores do Batista, e Jesus vai devagarzinho, assim, despretensiosamente, claro, com planejamento na cabeça, mas despretensiosamente vai chamando, de 2 vira 4, depois vira os 12, aí 70, os 500 da Galileia, enfim. E nós estamos hoje aqui, né? Dentro do grupo dos bilhões de cristãos que se declaram no mundo, tentando transformar o nosso coração e deixar uma marca também na humanidade, a gente como sendo ceareiro do Cristo. Então, o ato do Cristo foi pequeno, ele não veio com propagandas, nem veio com aparato político, mas ele promoveu, a gente pode dizer, a grande revolução da história, né, da humanidade, porque falou de algo e viveu algo que nenhum dos maiores mestres de antes e filósofos tinha feito, que era o amor incondicional, né, o amor aos inimigos, sobretudo. De fraternidade, muita gente falou, de amizade, muita gente falou, Aristóteles fala muito bem sobre a amizade, mas amar os inimigos, esse amor incondicional, o amor ágape, realmente a gente só encontra no Cristo dessa forma espetacular. E é uma grande revolução, né? A gente conseguir ter esse amor. Aí Haroldo começou a colocar, né? Ismael estava lá presente, Paulo também, se quiserem, vocês vão me interrompendo, lembrando de alguma coisa, porque me marcou muito essa agenda, e eu acho que ela é sempre válida para a gente trazer, né? Que a história do NEP, eu acho que a maioria aqui já conhece, já visitou o site, já viu as partes lá no site, né?
surgiu na Federação Brasileira, ficou alguns anos, o projeto mudou, agora tem uma outra proposta, mas pelo Brasil a coisa se espalhou nas redes sociais, a gente tem mais de 80 núcleos, tem o NEP Brasil como essa rede que congrega muita gente, enfim, isso eu acho que todo mundo aqui já sabe, então seria chover no molhado repetir essa parte assim mais de estruturação, né, dos núcleos e como é que está hoje. Acho que todo mundo sabe, a gente tem muito encontro, mas essa parte da agenda, às vezes, ela é um pouco esquecida. Então, o Haroldo falou assim, primeira coisa, né, que a gente precisa ter num grupo de estudo, sobretudo um grupo que fala de evangelho, é confiança. A gente tem que ter uma confiança. E isso se estende assim, numa confiança própria, né, numa autoconfiança de que sim, eu posso fazer a pesquisa, sim, eu posso fazer o estudo, por mais que pareça uma coisa só para o pessoal que, né, já tem anos aí de leitura de evangelho, de Bíblia, o pessoal que conhece, às vezes, idiomas antigos, hermenêutica e não sei o quê. Não, a gente deixa isso muito claro que se você tiver força de vontade, disciplina e essa confiança na sua potencialidade como ser inteligente e sensível, você vai sim conseguir fazer essa revolução, né? Então, confiança, autoconfiança. Não achar que você não é capaz, né? Achar que você tem sim as potencialidades e no seu tempo você vai crescendo, né? E isso se estende também da confiança entre os membros do grupo, né? Entre os membros do grupo e no projeto, porque membros passam. Tem gente aqui que, digamos, é dinossauro já no NEP, como eu, como Ismael, como Paulo, como Diego, a gente começou lá em 2013, né? Mas a gente passa e o projeto fica. Então, se você confia no projeto, você vai expandir, como a gente está vendo muita gente que nos procuram sempre lá no NEP Brasil para criar núcleo, para se inserir em núcleo, porque o projeto foi muito bem pensado e alcança os corações. Então, é confiar nesse projeto. Confiar no que o Cristo falou, já terminando, Paulo. Confiar no que o Cristo falou e saber que a gente não está trabalhando só, né? A confiança também aí na espiritualidade, a confiança no sentido bem amplo. Câmbio, amigo. Não, só para fazer aqui, ressaltar uma coisa importante que você falou, como assim, fundamental não haver personalismo no grupo do NEP. Eu lembro quando a gente esteve lá em Goiânia, que foi no carnaval passado, que foi o último encontro ali, estava perto da pandemia, e a gente lá teve um encontro, né, com o pessoal, né, que estava do NEP ali, Rede Vivo, estava o Arthur, estava também o Simão, e aí cada um foi contando, né, e falando das dificuldades, né, e mudança de horário, né, de dia, porque fulano, ciclano não podia, tal, né? E aí uma questão que eu coloquei foi essa, que a gente sempre teve esse dia, esse horário, né? Teve momentos que Diego não pôde, teve momentos que Ismael teve dificuldade, teve momentos, né, que você mesmo, João, não pôde participar, e a gente manter esse dia e horário, independentemente das pessoas, né? Ou seja, a gente precisa se adequar, né, priorizar o estudo do NEP, e não ele se adequar à minha situação, né, de momento e tal, né? Então, isso eu acho fundamental para poder ele ter essa duração, para ele realmente ter essa vida, né, longa. Câmbio? Muito bom, Paulo, isso que você fala, né? A questão do personalismo, né? Haroldo também falou muito sobre isso, e teve até algumas discussões assim mais aprofundadas sobre o tema com a própria FEB, né? Da questão do personalismo e do que pode ou não ter ocasionado a suspensão do projeto e ser criado um novo, mas é como você disse, assim, se a gente confia no projeto, se a gente confia nas pessoas, né? Se a gente não subestima, por exemplo, eu estava como coordenador e tive que ir para Bananeiras, Diego estava como coordenador e teve que ir para o exterior. Sim, mas não tem outras pessoas que a gente possa confiar, uma liderança? Tem. Quer dizer, todo mundo é capaz, e a gente não está fazendo nada que exija um conhecimento extraordinário, até porque é coletivo. O que um não sabe, você tem a humildade de falar que não sabe, e o outro complementa.
Então, essa confiança entre nós, né, eu sempre repito isso, não vou cansar de repetir, que tem a ver com a amizade, é o que nos mantém. E é o que atrai mais pessoas para vir, para junto de nós e, de alguma forma, disseminar isso, criando outros núcleos, né? Então, a gente mantendo esses princípios, a gente vai muito longe, independente da pessoa que esteja à frente ou né, mesmo os bastidores, enfim, a parte técnica. A gente tem um grupo de pessoas aqui muito capaz, e basta a pessoa se voluntariar, né, e tendo as condições, claro, de tempo e de tudo para conciliar com o trabalho, essas coisas, a gente vê, sim, que o NEP vai ganhando caras diferentes à medida que novas pessoas vão chegando e a gente vai desenvolvendo mais, né? Então, confiança, né? E lembrando que confiança tem a ver com fé, né? A fidelidade. Então, se eu tenho uma fé em Deus primeiro, uma fé em Jesus, uma fé em Kardec, uma fé nos mentores espirituais que guiam esse projeto, que lembro aqui um fato que me emocionou muito, em uma palestra de Haroldo na FEB, eu acho que foi comemorando os 130 anos da FEB, no final, ele falou muito do NEP, e no final, Marta Antunes disse que o coordenador espiritual do NEP era Estevão, né? Isso não me surpreende, porque o Estevão vai trabalhar com o quê? Com o Evangelho, é claro, né? Mas nos deixou emocionados, assim, porque, caramba, é Estevão, aquele cara que a gente adora do livro e tal. Então, assim, há um planejamento espiritual, há uma equipe espiritual que trabalha por isso, porque vê que há um grupo de pessoas que tem esse anseio e tem essa condição de dar um mergulho mais fundo no Evangelho, né? E eles investem muito, porque é a nossa missão como Brasil, né? De ser pátria, e a gente, para ser pátria do Evangelho e consolar quem precisa da gente, a gente tem que se capacitar. A gente está se capacitando para dar conta do recado, né? O segundo ponto que a Haroldo trouxe, que também é super importante e tem tudo a ver com o espiritismo, né? A gente vê diálogo, a gente lembra das mais de 1000 perguntas que Kardec fez aos espíritos. Então, diálogo, dialética, o método platônico de você ter a liberdade de colocar a sua posição, a sua tese, de ouvir uma antitese, uma posição contrária, depois fazer uma síntese, isso aí é filosofia pura, é espiritismo super cara de Kardec, né? Então, é como você estabelece a confiança. Então, se eu não dialogo, se eu não coloco de forma muito transparente aquilo que eu sinto, seja de incômodo ou seja de satisfação para o grupo, como é que eles vão confiar em mim? Não tem como as pessoas confiarem em mim se percebem que eu sou um mascarado, que eu sou uma pessoa que está com algum outro interesse. Então, tem que ser muito claro. Eu tenho que falar as coisas. A gente confia em Jesus e tem fé em Jesus porque a gente vê no Evangelho inteiro, e a gente está vendo isso minuciosamente, que ele era o cara. Assim, a gente se surpreende cada vez mais com a grandeza dele. Ó, eu posso confiar nele. Ele é o meu grande amigo. Esse cara aqui é o cara e pronto. Não tem como você duvidar disso, porque ele mostra de forma muito transparente quem ele é. Ele não se furtava ao diálogo, ele respondia a todas as perguntas, né? Então, o diálogo é fundamental para que a gente tenha essa confiança, né? E eu me sinto muito feliz de todos aqui do grupo, em vários momentos que a gente já teve, inclusive de certos desencontros de pensamentos diferentes, a gente conseguiu expor, teve um certo desgaste que é natural nas relações, mas a gente foi claro, a gente escutou o outro, soube ouvir pensamentos diferentes e saiu dali com a síntese, cada um acrescentando conceitos, ressignificando ideias que tinha, e isso só foi possível por causa do diálogo, né? E eu vi muito grupo de estudo já na trajetória que eu tive em alguns centros espíritas e até na federação, grupos terminarem porque as pessoas não conseguiam escutar umas às outras, porque alguém se colocava lá como dono de verdade, né? E eu estou acompanhando o Big Brother, enfim, não tem nada a ver, mas tem. Então, tem essa história de cancelamento. Tem gente que chega lá, como o Life falou ontem, assim, parece que abriu a nuvem, ele desceu do céu, sou dono da verdade, ele fala tudo, e não deixa você falar, assim. Quer dizer, é uma coisa que acontece muito, não? Porque eu tenho 30 anos de espiritismo, aí vem Isabela, com seus 20 e poucos anos de idade, traz uma coisa fantástica, a pessoa se sente até muitas vezes humilhada, que é uma jovenzinha que está falando, e ele não se dispõe a aprender com ela, né? E cria, não, porque eu sou, não, a jovenzinha vai me ensinar que é isso, assim. Então, tem que ter essa humildade e essa abertura para escutar, né? E para falar também, se sentir à vontade para falar. Isso é muito importante. A gente aqui tem um clima
que a gente não se sinta assim, pisando em ovos, se eu falar isso, fulano vai entender assim. A gente fala. Tem paciência com as interpretações que possam vir erradas ou alguma resposta um pouquinho mais agressiva, mas a gente tem que ter essa tranquilidade, né? Alguém gostaria de falar sobre essa questão? João, Pois não, Ismael. já é interessante, só uma observação, é algo que eu sempre falo, já devo ter falado várias vezes para vocês, mas vou repetir. A gente tem no nosso grupo algo muito especial, algo aqui que é bem especial, que não é muito comum ter um grupo que tenha um laço, um vínculo tão forte por tantos anos e consiga ter essa disciplina, né, de não se dissolver. Óbvio que muitos entraram no NEP e saíram, outros vieram. Isso também é algo bom, que indica que a gente tem um diálogo bom, que é a gente, apesar de ser um grupo que tem uma afinidade muito grande, há uma abertura também para quem chega. A gente se preocupa, né? Até a gente fala, olha, fulaninho está entrando, vamos receber, vamos conversar. O Marcos, por exemplo, que acho que é o mais novo, né? Da bancada da Bahia. E assim, eu fico muito feliz, como você falou, de a gente conseguir ter esse diálogo e passar, obviamente, pelos momentos de desentendimento, discussão, que são naturais de família, de grupo que está unido, de pessoas imperfeitas, obviamente, que estão buscando melhorar. Mas eu acho, assim, sem querer, obviamente, tirar o brilho de outros grupos, que o que eu vejo, assim, os grupos que têm essa persistência conseguem criar raízes assim profundas, né? Eu vejo, por exemplo, meu pai tem um grupo mediúnico há muitos anos, tem pessoas que conseguem manter esse vínculo. O que você consegue fazer com essa resignação, essa persistência, é muito. Eu fico emocionado, eu acho muito bonito isso no nosso grupo, assim, tem época que eu estou sumido, como por exemplo, esse período agora estou um pouco sumido, mas aí depois volta Diego também, outra pessoa que é natural por alguma questão profissional ou da vida, mas esse vínculo, esse laço, ele é muito forte, assim. Eu queria dizer o quão é especial, até porque eu eu estou em outro NEP também e convivendo em outros grupos lá em Fortaleza também, de evangelização e tal, e a gente percebe que não é de uma hora para outra, assim, você chega no canto e de repente tem isso, assim. Então é algo bem especial que a gente precisa valorizar, preservar e cuidar. Beijos. Câmbio. Muito bom. De fato, né? A prova é assim. Eu sempre estou super entusiasmado para ver perícopes novas. Então, assim, é um grupo que me alimenta muito e, para mim, é o que Kardec disse. Kardec investia muito, ele recomendava isso. Assim, pense em grupos pequenos. É a recomendação que Kardec vai dar. Ele não tinha uma ideia de formar, assim, centros ou associações espíritas com centenas de pessoas. É claro que aqui no Brasil a realidade é diferente, a gente tem federações que são centrões, enfim. Mas a recomendação dele, sobretudo para você ter um grupo de estudo, um grupo mediúnico, é que tenha poucas pessoas. Por quê? Porque você vai poder conhecer mais e estreitar os laços. Às vezes você vai num local que você tem tanta gente que você só dá um bom dia, uma boa tarde, né? Então, cada um vai para o seu departamento, tal, mas que pelo menos naquele nicho você consiga ter essa estreiteza de laços, porque aí você desenvolve como pessoa, como espírito, né? Que é o propósito. Não é só aprender as leis espirituais, mas é desenvolver. A gente está convivendo para crescer como ser humano e como espírito, né? Então, isso é fundamental. Um outro ponto, né, que Haroldo colocou lá é a diversidade. Diversidade, né? A definição que tem aqui. As pessoas têm diversos interesses, mas se você precisa de um rótulo, se rotule humano, né? Isso é fantástico, o que ele falou lá, porque como o NEP surgiu, né? E olha, estudo e pesquisa do Evangelho, aparece Haroldo. Haroldo já estava, digamos, famoso, né? Com aquelas palestras dele analisando o texto minuciosamente. O cara, caramba, esse pessoal vem de Minas, do grupo do seu Honório. Poxa, assim, eu tenho que ter esse rótulo, né? De um cara que é, como eu falei no começo, um hermeneuta bíblico e sabe fazer exegese, não sei o quê. Não.
No NEP, a gente quer pessoas como elas são, com as suas diversidades, as suas personalidades próprias, e sem precisar estar vestindo nenhum tipo de caricatura ou usando um rótulo, achando que só com isso ela vai se encaixar. Né? O que a gente busca é a diversidade. E no nosso grupo, né, ele já surgiu bem diverso, em vários aspectos, né, desde 2013. Tanto em aspectos de personalidade, como também de idade, de experiência em movimento espírita. Então, assim, a gente já surgiu bem heterogêneo, embora tivesse uma parte assim maior que veio do DIGE, da juventude, mas ele surge heterogêneo, né? E à medida que foi passando os anos, ele foi ficando cada vez mais. E sobretudo por causa da nossa iniciativa de fazer as transmissões e os eventos sempre pelo Google Meet, conhecemos o Israel do Paraná, conhecemos Marilu de Rio Grande do Sul, né? Conhecemos o pessoal da Bahia, a Regina de Minas Gerais, que teve uma época que foi assim super presente. Hoje a gente sabe que ela está muito ocupada e assim trazia coisas da psicologia fantásticas. Amigos nossos tiveram que fazer intercâmbio, como Diego, Denis, no Chile, Luiz também. Então, assim, é um grupo que tem de todos os tipos aqui. Né? Todos os tipos a gente encontra, e já passou muita gente também que era bem diferente de mim, por exemplo, e eu aprendi muito com todo mundo que passou e ainda aprendo. Então, a diversidade ela só vem para somar e enriquecer o grupo e quem se permite se abrir e aprender. Né? Quem se permite. Quem não se permite, ele vai conseguir ali tirar um ensinamento do texto, mas não vai desenvolver o que é mais importante, que é sentimento e alteridade, né? Você conseguir perceber o outro, ter empatia, que isso, no final das contas, é o que a gente está buscando, que é a transformação moral. Então, essa diversidade, eu acho, assim, um ponto fantástico no NEP. A gente não tem que estar fazendo modelinhos de pessoas para poder entrar no NEP. Né? Claro, a gente pergunta se é espírita, se tem conhecimentos básicos da doutrina, isso é o mínimo, mas a personalidade, a orientação sexual, o grupo social que pertence, enfim, partido, posição política, a gente não entrou aqui, ninguém, a gente é ser humano, a gente é um estudante do evangelho e ponto. Não vai fazer nenhum tipo de acepção de pessoas, né? Como Jesus não fazia. Então, seguiu o princípio do Cristo. E reza a lenda que aceitam até quem não sabe o que é perícope, né, amigo? Se esse critério de saber o que... Eu não ia nem no seminário lá, porque eu descobri perícope com o Haroldo, assim, não ia nem, eu já estava fora, assim, eu só descobri já dentro da coisa, não sabia nem o que era, né? Então, esses termozinhos a gente vai, só não tem bem, né, E piano, Haroldo perícope. descobriu com o Cássio Murilo Dias, Olha aquele aí, livro Leia a Bíblia como como Literatura. literatura. É ele que fala de perícope, acho que muitos falam, né? Mas eu lembro de ver nesse livro, que é bem fininho, bem gostoso de ler. E hoje em dia E é é isso difícil mesmo. não falar perícope, né? Depois que você vira tão comum que você tem que sair explicando pro povo o que é. Tem que se policiar para Sim. explicar, né? Só Gente, só para um ver como detalhe. são as coisas. Quer falar, Paulo? Pode falar, João. Diego, pode falar. Não, quando o João estava falando sobre essa questão da diversidade, é interessante, né? Porque começou muito com essa coisa do perfil de jovens curiosos, né? Aí, não, vamos fazer Skype, vamos fazer Meet, vamos fazer aquilo, né? Tentar fazer uma coisa diferente. É engraçado, né? Porque começou dessa forma, mas foi justamente isso, essas plataformas online, que permitiram que a gente pudesse alcançar toda essa gama de pessoas aqui, Brasil afora, essa diversidade todinha, né? Então, o que começou como um grupo de jovens não se permaneceu como um grupo exclusivo de jovens, né? Até porque a gente vai envelhecendo também, né? A gente tá aí na casa dos 30, antes a gente tava na casa dos 20, como comentou, né? Mas até pela possibilidade de abraçar as pessoas, né? E de possibilitar que se participe mesmo à distância. Particularmente assim, foi muito importante para mim quando eu estava no intercâmbio, né? Poder continuar com esse grupo aqui. E fico feliz também de ver que muita gente de diversas regiões acabou entrando, cada um com sua experiência, né? Com suas diferenças. É isso aí. Show de bola.
Eu pretendo, assim, terminar a exposição por volta de 8h30, 8h40, para a gente ter tempo para falar, né, mais livremente outras coisas, mas já está terminando, é pouquinha coisa aqui, certo? Essa agenda. Transparência, né? Haroldo colocou lá a importância da transparência para se manter uma comunidade sustentável, né? Se fala muito de questão sustentável, a gente fala muito do ponto de vista do meio ambiente, mas a gente também tem que ter essa sustentabilidade das relações. Então, é como se a gente estivesse já num casamento de 8 anos, todo mundo aqui se encontrando toda terça-feira, porque, em geral, os estudos espíritas, se você pega um padrão de EGE, aquela turma dura 3 anos. 3 anos é um tempo curto, né? A gente passa na graduação o quê? 4, 5 anos. Então, assim, 8 anos, 10 anos, 15 anos, como eu espero a gente chegar, e muito mais do que isso, é muita coisa. Por mais que seja só um encontro semanal, mas a gente está sempre na rede social, a gente está sempre comentando, a gente está sempre se vendo nas lives, a gente está sempre prestigiando. A gente se vê muito, né? Em vários outros eventos do Espiritismo. Então, é um casamento, assim, espiritual. A gente tem que ter isso para poder manter a coisa sustentável, né? Para não chegar, não aguento mais ver a cara de fulano só fala aquela mesma coisa, né? Já deu, só faz repetir aquilo. Então, para a gente ter, como Kardec diz, a tolerância, né? Que ele fala da solidariedade, do trabalho da tolerância como um princípio assim que norteia todo o trabalho do movimento espírita. Para a gente ter no mínimo a tolerância, a gente tem que ter essa transparência, que tem a ver com o diálogo, né? Que tem a ver com a confiança, para a gente ter um relacionamento sustentável e saudável, né? De modo que a gente consiga se retroalimentar. Kardec fala que o Espiritismo é religião no sentido de que a gente combina fluidos, e quando a gente tem a reunião no grupo, como a gente vai para uma igreja, que é a assembleia, a reunião, a gente está compartilhando fluido um com o outro. Então, se eu estou vindo para o NEP e eu não estou me sentindo mais fortalecido fluidicamente, emocionalmente, alguma coisa está fora do eixo, né? Ou eu não consegui entrar na dinâmica, ou alguém está ali, de alguma forma, me barrando, mas o objetivo é a gente se alimentar fluidicamente. E isso tem a ver com sustentabilidade, né? E a gente consegue isso tendo uma transparência entre nós, de modo a que, se eu tiver mal, como eu já tive mal em algum tempo da minha vida, dentro do NEB, gente, eu estou mal, estou precisando de ajuda, preciso fazer um tratamento espiritual, eu tenho que ser transparente, eu não posso estar enganando. Porque aqui a gente está para aprender, mas a gente também está para ser socorrido em muitos casos. Assim, nenhum de nós é imune a ter um momento difícil na vida, por N razões, e que a gente precise de um amparo terapêutico, que precise de um auxílio profissional, ou fazer, como eu falei, uma educação dos sentimentos, uma desobsessão, se for o caso. Tem que ser transparente. Ninguém está aqui toda hora, não, estou top. Não. É transparência para dizer quando você está também fragilizado, e, sobretudo, para que o grupo possa acolher, para que o grupo possa ir lá. E, gente, por que você se afastou, como a gente já fez com algumas pessoas, né? Fulano se afastou, vamos mandar uma mensagem, perguntar. E aí as pessoas, não, eu tô bem, aconteceu isso, tal, mas eu penso em vocês, tal. Então, eu penso que a gente nunca teve essa falha, né? De estar sendo transparente um com o outro e buscando, assim, as pessoas, quando a gente percebia que estava ficando mais longe. E isso lembra também os primeiros cristãos, né? Que se diz que eles se confessavam uns aos outros. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Gente, eu estou numa bad aqui, eu tive um rompimento de relacionamento amoroso, eu não estou bem, está difícil para mim. E aí isso explica muitas vezes algum tipo de comportamento. Fulano está diferente, está um pouco mais agressivo, estou um pouco mais silencioso. Quando a gente sabe, né, dependendo da intimidade, a gente compreende melhor e ajuda melhor. Então, a partir de um tempo, a gente consegue criar um laço de confiança tão profundo, de amizade, que a gente vai até em questões mais íntimas, né? Desafios existenciais que a gente está passando. Eu, pelo menos, quando tive situações assim, eu falei, pelo menos com os mais próximos, para poder o pessoal saber, né, e me ajudar, e também poder dar seguimento no grupo, né? Acho isso super, super importante. Eu me sinto muito confortável e assim, a questão da confiança, em confiar em vocês, né? Em dizer, olha, está acontecendo isso comigo. E eu saber que não vai sair daqui me difamando, João está passando por isso, sabe? Não, a reação vai ser, vamos ajudar o cara. É um amigo nosso, está precisando de ajuda. E não fazer disso uma espécie de propaganda, de difamação, e, enfim, deixar mais para baixo, né? É um ponto que eu particularmente faço um testemunho. Pois não, né?
Só puxando um ganchinho mesmo disso aí que você falou, que tem a ver com uma das coisas que eu quero falar lá depois que eu tinha dito, que a gente ia ter tempo. Sim. Nossa, João, eu acho assim, isso fundamental, isso que você está falando, sabe? Porque, assim, às vezes a gente tem, as pessoas têm personalidades diferentes, e, por exemplo, se eu não tiver no dia bom, que eu não estou afim de assistir um NEP, eu vou falar, gente, ó, não vou participar hoje, entendeu? Eu não vou me sentir ali assim, não estou falando que as pessoas se sintam, eu estou aproveitando isso como exemplo, tá? Uhum. Eu não vou me sentir. Travou para Travou. vocês aí? Travou pra Travou. mim. Travou, né? Travou. E a gente tá vendo tua conversa do Telegram, João. Travou. Eita, foi mal. Eu só não esse fiquei papo aqui tá incomodada muito porque era BBB, só viu? conversa espírita. Eu achei o João tão espírita. Era só nep, nep, nep. Eu fiz, tá tudo bem, ele tá entregue a Deus. Senão eu já ia dizer, João, por favor, fecha, João. Eu acho que a gente tem essa liberdade também de falar, sabe? Tem Como é que Nai, momentos vai travou um fazer? cadinho, Nai. E agora? Voltou, né? Boa? Voltou? Voltou, vai. Voltou. Mas, Travou Mas na vai parte do que tu início. disse que eu falava era justamente isso, era tipo o link, um gancho das coisas que Não, tu tinha planejado. não, você falou até onde assim, se eu faltar um dia, eu não vou me sentir. Eita lasqueira, eu falando aqui, então tá bom, bora lá. Então, assim, eu tava falando, né, que cada um tem sua personalidade e tal. Mas, por exemplo, se eu não tiver um dia bem e eu faltar aqui e eu não quiser participar, para mim vai ser de boa. Eu entendo, né, que pode ser, não é um momento que eu quero participar e tal, enfim. E eu acho que a gente pode levar isso para os momentos maiores também, do tipo, gente, esse semestre eu não vou poder me dedicar como eu gostaria de me dedicar, então eu vou me afastar. As pessoas terem essa, eu não estou falando que não tem, sabe? Mas às vezes a gente bota na mesa, mas as pessoas não compreendem isso. De chegar e falar assim, pô, gente, ó, esse semestre eu não quero participar, eu volto em outro momento. E tá tudo bem também, sabe, gente? Tem vezes na vida que a gente está mais voltado para o evangelho, tem momentos que a gente está mais afastado, a gente precisa se dedicar a algumas coisas. Agora, eu acho que a gente precisa ter muito claro nisso, a nossa participação dentro do grupo. E que é de boa, você não está tão, em alguns momentos, muito presente, e outros ausentes. E eu estou falando isso porque eu acho que isso está refletindo muito no dever de casa. E aí isso é um ponto que eu queria tratar mais lá na frente, tá? Mas eu gostei muito que o João trouxe isso, porque eu acho que a gente precisa realmente estar transparente com a gente, porque às vezes a gente fala assim, tem aquela coisa obrigatória, terça-feira eu tenho que estar lá, porque se eu não tiver, as pessoas podem sentir minha ausência e tal, ou vão ficar me enchendo o saco lá no grupo, como a gente adora fazer com o Mai e tal. Mas tem essa consciência também de que, tipo, não, gente, se eu continuar, pode ser que eu desestabeleça um pouco o grupo, sabe? Eu acho que manter essa confiança, essa transparência é o que faz o grupo da gente funcionar e eu acho sempre bom estar lembrando isso. Beleza. O próximo ponto aqui, já vou dar uma aceleradazinha, né? A Haroldo fala do encontro, né? Que é a experiência mais rica. E ele falou isso no momento que a gente já estava usando muito a rede social, inclusive a gente fazia os encontros virtuais e tal. E essa época de pandemia, a gente está vendo que realmente o encontro presencial é insubstituível, né? Se alguém tinha alguma dúvida disso, como a gente se sente muito mais enriquecido quando a gente está em torno da mesa, lá na federação, um olhando no olho do outro, é outra experiência para quem é de fora e já participou, fazendo visitas, ou para quem era daqui e teve que se mudar, como eu, fiquei um tempo em Bananeiras, como é diferente você ter o estudo presencial em torno da mesa, você vendo o livro, vendo o gesto de alguém. Então, o encontro ele é realmente o que há de mais rico, né? E a gente tem promovido os encontros anuais, né, do nosso NEP, do NEP Nordeste. A gente não pôde fazer o ano passado de Maceió, mas a gente logo puder vai fazer. E ter sempre presente que a rede social ajuda muito, o virtual ajuda muito, mas o encontro mesmo ali, olho no olho, o abraço, ele é o que tem de mais rico. Tem outra slide aqui que eu vou passar um pouquinho mais rápido.
Auto-organização, né? A gente tem esse senso de auto-organização e de valorizar a experiência. Porque muitos de nós traz uma bagagem muito grande, muito grande. Por exemplo, teve temas aqui no NEP que a gente precisou, né, consultar questões de construções na época do Cristo. A Diego falava do que é um terraço, as casas mais, né, quadradinhas. Então, questões históricas. A Thalisson veio e deu aquele show assim sobre história do cristianismo. Então, assim, todos nós temos uma bagagem muito grande, e quando a gente tem essa auto-organização e se conhece, a gente, poxa, eu posso contribuir mais nessa área, né? E você vai lá e dá um plus, assim, a gente, que massa, tal, aprendi aqui em 3 minutos o que demoraria horas no livro, né? E fulano que é da área já tem uma expertise aqui, ele já traz, e claro, a experiência de vivência, né? De vivência moral. A gente às vezes, fulano não é tão tecnológico, já é um senhorzinho de idade, já tem lá seus 70 anos, né? Ismael até falou que tinha um companheiro lá em Fortaleza que fez parte do Grupo Emmanuel. Mas ele é um cara lá do passado, o que é esse carinha, né? Poxa, mas a experiência que ele tem? O cara viveu muita coisa, então, assim, a bagagem espiritual que você traz e dessa encarnação também, isso é muito importante, né? Muito importante valorizar Nem me isso. fale, viu, João? Porque o Antônio Carlos, ele, na próxima reunião, ele vai fazer o que ele chama de fechamento moral. Então, Sim. lá a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque o pessoal, eles passam quantas reuniões acharem necessário um determinado tema. Não é estabelecido. Esse ano a gente adotou isso, né? Então, a gente está vendo as bodas de Caná e começamos ano passado, já vamos, acho que, para 6ª reunião só sobre as bodas de Caná, deve ser a última, e ele consegue pegar e fazer aqueles links, pegando as obras de Emmanuel, de Humberto de Campos, que vocês precisam ver. Depois eu vou mandar o vídeo da reunião. É uma experiência realmente que só o estudo de anos, com dedicação, com humildade, e a gente saber olhar e aprender com essa experiência é importante. Muito, muito bem colocado. Pois é, né? Haroldo falou do exemplo também, que a gente sabe que é aquela história que acho que assim a palavra convence, né? Mas é o exemplo que arrasta. Então, enfim, é o que é a mola propulsora mesmo. Então, às vezes você está no NEP, tem uma pessoa que está meio assim, devagar, tal, e ela vê o esforço do outro, mas poxa, fulano chegou agora e nem tem tanto conhecimento da doutrina e já está ali pesquisando, tal, a pessoa se sente estimulada, né? E acaba sendo impactada, sendo afetada pelo exemplo do outro. Então, a gente buscar sempre saber, como tem uma frase, eu acho que é de Emmanuel, né? Ou de Chico, não, é de Chico, que diz assim, procure ver como você está se comportando, porque para muita gente a sua vida é o único evangelho que o outro vai saber ler. Então, assim, isso é fundamental, né? Aqui a gente está mais do que consciente do que a gente tem que fazer em termos de grupo, dentro do grupo, e, sobretudo, fora, e nas nossas relações mais amplas na sociedade. A consistência, né, a gente saber que o NEP não é uma coisa de fast food, não é um curso rápido sobre Bíblia, a gente teve um início, uma data fixada, mas a gente não tem prazo para terminar, e a gente tem essa consistência, tanto do ponto de vista da disciplina, de estar sempre se reunindo, independente da pessoa, já teve vez que estava na federação, só Paulo e o Canão, acho que estava lá e estava todo mundo online, ele estava sozinho lá com o computador dele, foi lá e marcou a presença, tem um compromisso com a espiritualidade, então consistência é tudo, tem a ver com disciplina, né? E persistir, porque só depois de um tempo, mais ou menos longo, você começa a colher os frutos, e você começa realmente a saborear o que esse grupo tem para oferecer. Né? Não é uma... Kardec dizia para muita gente, olha, eu quero ter uma experiência aqui no Espiritismo, deixa eu ver uma sessão. Aí ele fala, você acha que uma pessoa de astronomia, que é conhecedora profunda, só olhou uma vez, né, no telescópio, na luneta? Não, ele olhou muitas vezes e teve que gastar horas para poder perceber a movimentação dos astros. Então, não é uma vez que você vê no NEP e você já vai ficar... Não, você tem que ter uma consistência e disciplina, né? E no final, algo que a gente faz, já fez mais, né? Eu, pelo menos, hoje estou mais contido na descontração, de não estar com tantos stickers, brincando muito, tirando muita onda. Acho que a mudança para o Telegram também ficou
ficou um pouquinho mais formal. Para mim foi bom, porque eu estava exagerando em outras coisas, me eduquei melhor indo para o Telegram. Então, a descontração, né, ou seja, não está contraído. Né? Descontração é o contrário de contraída, aquela pessoa rígida, dura, assim, né, muito, muito fechada. Ela tem que soltar, ela tem que relaxar, ela tem que se entregar, porque tem muito a ver com isso. Às vezes a pessoa está lá contrita, né, muito fechada, ela não experimenta, porque ela nos permite experimentar. Então, a descontração aqui, a gente já leva muito, né? Ou eu levava muito, assim, para o lado só daquela brincadeira, de tirar uma onda, mas o início disso, assim, descontração, é você não ficar ali engessado. Vamos desengessar, né? Vamos permitir rir, vamos se abraçar, vamos das coisas mais simples. E aí, dependendo da intimidade, você faz meme, você brinca, você vai para outras coisas. Mas descontração no sentido mais original. Sair dessa postura fechada. Porque se você não se permite ser permeado, na redundância da expressão, pelos outros, né, de receber um abraço, receber um carinho, receber uma crítica também, você não cresce. Você fica ali na sua zona, né, na sua bolha fechada. E entusiasmo é uma palavra muito bonita, porque na raiz dela tem o nome de Deus. Entusiasmo é em, que no grego é o nosso mesmo em, a coisa assim dentro, e esse túsios vem de theos, é você ter Deus dentro de você. Então, o entusiasta é alguém que está animado pelo Espírito Divino, né? Tem uma raiz muito religiosa aqui nessa palavra entusiasmo. Então, você está sempre ali em conexão com Deus e, né, animado, empolgado. Vamos lá, né? Terça-feira, vamos pesquisar mais, vamos ver o dever de casa, vamos descobrir coisas. Isso estimula, né, e contagia. É muito contagiante quando você vê alguém assim com aqueles olhos brilhando e querendo aprender. E no final, o lema, né, do Espírito de Verdade, que é para todos nós, que adentramos um grupo de estudo e muitas vezes focamos mais na instrução, mas lembrando sempre que o primeiro mandamento é de amor, né? Amar primeiro, fazer essa sapata assim, de fraternidade, e o conhecimento vem como complemento. Porque se você entra num grupo só pensando em intelecto, né, e esquece o coração, você vai aproveitar muito pouco. Então, é questão de doação. João, O que eu posso doar para o NEP? Pois não, Diego, eu já vou encerrando aqui a minha fala. e só para complementar a questão do dois sempre, né? Porque às vezes isso pode gerar uma certa cobrança da gente, né? Do tipo, de repente eu não estou contribuindo muito com o estudo e tal. Mas cada um de nós temos a sua forma de contribuir, né? Às vezes é a presença, às vezes é o momento, o simples fato da pessoa estar ali e ela trouxe uma palavra que ela foi diferente, que trouxe uma perspectiva diferente, né? Tudo isso é uma forma de doar, porque de fato é como o Nai falou, né? Às vezes a gente não está em condições de estar colaborando muito e tal. Esse início de semestre vai ser bem apertado para mim, mas de qualquer forma, estar aqui no NEP, poder dar uma palavra, poder estar aqui olhando no olho, mesmo que pela tela, né? Aqui no momento, mas isso é muito importante, né? Às vezes é uma palavra que a gente fala e que pode tocar num aspecto que a pessoa estava necessitando naquele momento, né? Então, as formas de doar são diversas, não é só a partir da instrução, não é só a partir do estudo, mas a presença é muito importante de cada um. Show de bola, Diego. André, por exemplo, pode passar o estudo todinho com a tela fechada, a gente não vê a força dele, não abrir a boca para falar e chega no final, canta na prece final. Diga aí que doação maravilhosa, não é não? Verdade, né? Muito bem lembrado. Muito Olha bem aí lembrado. ele. Gente, a gente... Abre aí Tô para fazendo todo minha mundo. boquinha. Tá o quê, Tô fazendo André? minha boquinha, mas eu estou fazendo a minha boquinha. Tô comendo meu bolo de banana. Sem açúcar e vegano. Vegano. Eita. Meu Mas eu Deus. estou aqui atento, escutando tudo. Então, o Diego já abriu assim a parte mais, né, de a gente falar. A gente, então, agora tem aí uns 15, 20 minutinhos para a gente falar de forma livre sobre esses pontos da agenda, mas também sobre o que Nai já, né, pincelou um pouquinho, sobre o que ela queria falar, de forma bem geral, gente, desde questões assim de estruturação de temas, do como a gente está fazendo a montagem dos assuntos, se está legal as 3 reuniões, né, essa experiência nova, se foi válida no ano passado fazer isso, enfim, agora é livre. Agora a gente fica aqui... Uma questão
uma questão de ordem, eu pediria que Nai ela iniciasse aí a fala dela. Boa. Vai, É. Nai. Ei, e só lembrando que tem um recurso da mãozinha, então a pessoa pode levantar a mão, quem quiser falar. Até hoje não acertei esse negócio da mão, gente. Rapaz, eu também não. É escondido Eu mesmo. prefiro Mas ele tá Tem participantes. Aí tem levantar a mão ou raise hands, para inglês. Mas tá em reações também tem, ó. Você clica em reações, pra aí tem mim as tá em carinhas. reações. Para mim aparecem reações. Poxa, não, tem pra a mim não. Mas reação a só mãozinha legalzinha. é a mãozinha que fica azulzinha. levantado, é o pedido de fala. Isso. Aqui, ó. Eu botei em reações. Mas tem também reações. Levanta a mão. Vou embaixo. Baixar a Fica mão. assim, pessoal. O meu O não meu não aparece, tem. não. Fica assim. Ó, tem essa aqui de palmas no meu e tem raise hand, que é esse outro. Atualiza o teu zoom aí. Só pode, o meu eu levantei, ó, em Eu reações. atualizei hoje o Tem que meu. atualizar, Eu eu acho. atualizei hoje. Aí você Ou baixa. fica assim, como Isa diz. Aí pronto. Gente, é muito melhor ficar assim, ó. Vamos lá. Vai, Nai. Nayara. Ai, gente, então. Quando eu perguntei isso, é porque eu estava pensando, assim, eu estou no NEP Bahia agora, né? Que Marcos Túlio coordena. E aí a dinâmica é bem diferente e tal, e aí me fez pensar como funciona ou não funciona a gente aqui, quando eu estava explicando para eles algumas coisas, né? E assim, eu particularmente me sinto muito à vontade, gosto muito com o nosso formato. Essa parte da gente ter esse primeiro momento, primeiro de fechar as perícopes, eu não sei, eu acho que teria, como tipo, Ismael falou, assim, passar 6 semanas falando da mesma coisa, tipo, 6 semanas falando dos 7 reais, eu já tinha voado no computador, mas enfim, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, avaliando o último semestre, é que eu acho sobre o dever de casa. E aí, gente, não estou levando para pessoal de ninguém, não estou me incluindo também, não é crítica de ninguém. Pode ser que para vocês não, não, Mayara. Pode ser que vocês não tenham percepção dessas coisas que eu vou falar, mas foi a minha percepção. Eu acho que a gente está muito em falta no compromisso com o dever de casa, em alguns momentos. Eu acho que está claro para todo mundo que dividir em 2 semanas foi genial, né? Que a gente consegue conversar mais, consegue explorar mais. Mas eu sinto, velho, tipo, sabe, uma coisa assim, eu acho que a gente sabe que a gente tem esse compromisso com o dever de casa. Se a gente não vai conseguir atender naquela semana, a gente avisa, a gente normalmente é um trio, né? Ou então fala assim, gente, eu não vou falar não, no dia, eu não vou ter tempo de mexer com isso, no dia eu leio rapidinho ali, a minha dinâmica funciona bem, eu leio ali e no dia eu vou e acrescento o que vocês vão falar. Às vezes a gente fica meio apreensivo de esperar o comentário do outro e acaba atrasando, e aí o outro, lógico, gente, lembrando que cada um tem seu tempo, cada um tem suas atividades. Eu tenho um tempo mais livre, tem gente que não tem, saca? Eu entendo isso, compreendo. Mas foi aquilo que eu falei antes, da transparência, de chegar e falar, gente, não vai dar, se joguem aí vocês dois, o resto da equipe, que semana que vem eu vou. Lógico que é essencial ter todo mundo discutindo, falando, ok, a gente vai conseguir fazer reuniões que nem Paulo de durar 1 hora, 2 horas conversando? Talvez não. Mas a gente, cara, será que a gente não pode se comprometer um pouquinho mais de tirar, assim, sabe, um tempinho para falar? Eu senti isso. E olha que eu mesclei de grupos, e aí eu tô me incluindo também, tá? Não tô me saindo dessa, não. A gente vai pulando de grupo, e eu senti isso em todos os grupos. Pode ser que a necessidade mudou tudo e tal, mas eu senti essa falta na hora da discussão. E eu acho que isso pode ter refletido no dia, nas discussões no dia mesmo do estudo, sabe? Enfim, eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas foi uma das... Eu acho que foi tão bacana a gente poder dividir
Eu não estou lendo, bate-papo tá pegando fogo aqui, eu não estou nem lendo. Acho que foi tão legal a gente dividir em 2 dias para a gente poder falar mais. E no final eu senti que nesse último, lógico, a gente tem que dar um desconto, né? É pandemia, é a gente se adaptando a várias coisas. Eu entendo tudo isso, tem vários fatores por trás, eu entendo. Mas eu senti que a gente poderia ter sei lá, mais desenvolvimento entre os grupos durante o dever de casa, sabe? E aí eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Pesou o rolê, né? Mas eu realmente me incluo. E teve semana que foi complicadíssima. Desde esquecer e lembrar domingo, madrugada, aí você, eita, já passou o prazo do domingo, aí na segunda, aí só à noite. Enfim, loucura. Mas é um bom ponto, né? A ser observado. E isso, assim, sabe, gente, do tempo, sei lá, eu acho muito doido, porque assim, eu tenho a facilidade de sentar aqui no computador e, tipo, vocês me mandam, em 5 minutos, 10 minutos, a gente fecha isso. Mas tem gente que não tem essa disponibilidade de estar, sabe, ajeitando as coisas. Então a gente fica levando, aí a pessoa vai, sei lá, tentar assim os prazos. Se a pessoa diz segunda-feira à noite, fala, gente, eu só posso segunda-feira à noite. Aí a gente deixa para terça, aí a pessoa fica meio, sabe? Para a gente pode ser simples parar e mexer 5 minutinhos nisso. Mas tem gente que não, sabe? Então, eu particularmente fico muito preocupada quando uma pessoa diz, gente, me mande até domingo e tal hora. Vai chegando a hora, pode o povo que fez grupo comigo, pode ver. Gente, eu vou mandar, vamos mandar mesmo assim, e no dia a gente faz mais lá, porque a gente já libera a pessoa, pô, sabe? Esse tipo de coisinha, assim, que eu acho que a gente pode dar uma melhoradinha né, ao longo aí do ano. De acordo. Muito bom, Nay. Nay, você é Eu não sei. perfeita. Você é Não sei perfeita. se eu entendi. Transparente. Qual a resposta? Tem mais Isso foi para auto-organização. você também, viu? Tem mais Mas auto-organização. entenda. Não aponte o dedo para a coleguinha. É os detalhes do feminino, né? Ela olha os detalhes. Gente, eu vi aqui no chat que Elis colocou assim, pela ordem. Você quer falar, Elis? Interrompendo assim a discussão do dever de casa, mas é porque a Eu Elis acho que tinha... foi no momento que estava todo mundo falando, talvez. tá. Mas eu Oi, queria só Silvia? dizer uma coisinha, aproveitando que Nai Pois falou não. sobre o dever de casa. Era só sobre a questão dos textos, né? Foi sugerido, deixa eu aparecer aqui, porque eu estava até comentando aqui que desde 2013 que eu participo desse estudo e não apareço. E aí, como eu tive que assumir monitoria, eu fui obrigada a aparecer. Deixa eu tirar o fone. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, maravilhoso. Amo! Muito bem mesmo. Então vamos lá. Obrigada pela caridade. Em relação à questão dos textos espirituais, o que acontece? Muitas vezes a gente tem um prazo longo de estudo e tem alguns textos que às vezes eles vão em desencontro assim com uma visão kardeciana, vamos colocar isso em aspas, né? E aí assim aconteceu comigo, Alexandre, eu não sei se ele está aqui, de alguns textos, né? Eles não ficaram muito legais em relação ao complemento do estudo. E foi porque a gente teve um tempo muito curto, né? Claro, a gente teve um tempo longo, mas a finalização foi bem curta. E aí eu penso assim, que a ideia de dividir em 2 encontros era a ideia de poder contemplar mais textos. Mas em muitos momentos, enquanto alguns estudos têm muitos textos e que a gente poderia ficar várias semanas com esses, outros já não tem tantos. Então, talvez reduzir os textos e escolher os principais, aqueles que fossem mais relevantes, aqueles que tivessem mais coerência, fosse mais bacana do que deixar 2 encontros e deixar vários textos. Mas, assim, essa é uma percepção, não sei se colabora muito, mas enfim. Só um esclarecimento antes de passar a palavra para Paulo, né? De fato, Elis, a intenção é essa mesma. Não é que a gente aumentou 2 dias e que a gente vai aumentar o número de textos. A ideia era permanecer com o mesmo número de textos, aumentar para 2 dias, no caso a gente ter só 6 textos, então é realmente a gente selecionar só os melhores mesmo, e aí a gente se aprofundar no texto. Mas, de fato, tiveram alguns dias, alguns assuntos que a gente tinha muito pouco assunto,
né? Tinha muito pouco texto, realmente teve que haver algum resgate de estudos anteriores para ter algum texto diferente. Foi diferente do caso meu e de Israel, que a gente pegou ali, foi com Israel? Não, eu estava com Nayara. Nayara e Israel foi quem deu a sugestão para a gente. Do capítulo 24 de Mateus, meu Deus do céu, era tanto texto, né, Nayara, que a gente ficou assim, meu Deus, qual que a gente vai botar? Ai, meu Deus. Mas aí teve alguns outros textos, alguns outras perícopes que não, realmente tinha pouco texto, mas o sentido é esse mesmo que tu falou, viu, Elis? Tu tá correta. Gente, rapidinho, sobre esse tema. Agora é Paulo, pela vez. Mas Paulo quer falar das reuniões prévias, né? O meu é nesse sentido. Nesse assunto. Fala mais. É o seguinte, nem sempre vai ter lá no NEP Brasil, né? A gente sabe do trabalho imenso que é o das referências bibliográficas compiladas, que o João está sempre atualizando, né? Mas nem sempre vai ter lá. Então, isso aconteceu comigo e com Isa, estou falando porque foi recente, né? Foi do final do ano passado. E como a gente está com aquela ideia que é maravilhosa da gente seguir, né, a perícope e tentar contemplar a perícope com os textos espirituais, isso ela por inteiro, vai ter momento que não vai ter e a gente vai ter que pegar elementos chaves ali do versículo e buscar textos espirituais que falem daquilo. Então, é um trabalhinho a mais, nem sempre vai ter no do NEP Brasil, mas é importante, sabe? Aquela parte lá dos escolhidos, eu e Isa, a gente teve que ir atrás, falsos cristos e falsos profetas quase não tinha lá no NEP Brasil, a gente foi atrás e tinha uma imensidade de referências, então vai também do trabalho aí da dupla de lutar um cadinho, sabe? Tipo, tentar pensar fora do que está lá no NEP Brasil e explorar outras fontes. Eu acho isso importante. Câmbio. Mas deixa só uma dúvida em relação a isso. O que vocês preferem? Aí, por exemplo, nesse caso, vamos supor que a gente só tenha encontrado, vasculhado do tema e encontrado só 4 textos. Aí o que a gente pode fazer? A gente mantém um texto para o segundo dia, ou traz os 4 textos para um dia só, ou a gente faz isso que Maiara está falando, de trazer coisas além, fora um pouco das perícopes, mas a gente mantém os 2 dias do estudo falando sobre comentários espirituais. Eu acho que dá para pegar vídeo também, né? E dá para pegar trecho de palestra, pega aqui vídeos, como Ismael, uma vez eu fiquei no grupo lá, que o estudo era de Mael e não sei quem, acho que Maela lá, e era 2 vídeos de Kivitz, né? Então... uma coisa, a questão também... Rapidinho, Zé, uma coisa que eu acho que a gente, assim, pelo menos até esse momento, acho que a gente consolidou é que, assim, independente da quantidade de textos espirituais que tem, a não ser que a gente só ache 2 textos, ou 3 no máximo, o que é muito raro, porque tem essas outras fontes que que Mai colocou, 2 dias, assim, a gente achou 4, vamos fazer 4 num dia só? Não é legal. Legal é no máximo 3, entendeu? Então vamos deixar os 2 dias mesmo, não tem pressa nenhuma. Se tiver 2 textinhos, a gente faz um dia com texto, assim, não vai faltar. Eu acho que a gente correr por causa disso, não. A ideia de pesquisar assim, tem um versículo lá que eu não achei no NEP Brasil, mas que ele fala como Nai falou, escolhido. Eu vou buscar alguma mensagem de Emmanuel que fala de escolhido. E você pesquisa, entendeu? E acaba achando. Enfim, às vezes a gente tem que apelar assim, vamos ver o que está lá no Saião, Elucidações Evangélicas, é aquele texto resumido de Rustam. Aí vem aquelas ideias meio tortas, aí você, meu irmão, isso aqui está torto, vamos criticar o cara, tal. Acontece esse tipo de coisa, né? Mas eu sou bem favorável a deixar os 2 dias e a gente super relaxado para não correr. Câmbio, Israel... Não, além do mais, pode terminar antes, né? Foi algo que a gente debateu muito, assim, o outro dia, a terceira semana, pode terminar mais cedo também. Isso, pode terminar antes, com certeza. Tem essa preocupação, de 9 horas, assim. Eu acho, assim, que apesar do pouco tempo que a gente experienciou ainda essa questão dos comentários espirituais ali em 2 dias, eu achei que aprofundou bastante, vamos dizer assim, as reflexões em torno do espiritual, né, da doutrina espírita. A gente não espera também assim, eu acho que tudo tem o seu porquê, e o grupo vai dando aquela dinâmica também. Eu falo da gente fazer aquela perícope perfeita, né? Sempre a gente vai estar, vamos dizer assim, aprendendo e voltando
alguns aprendizados em outras perícopes, né? Mas que eu quero dizer também assim que mesmo às vezes a pessoa, o grupo estando responsável para estar fazendo essa pesquisa, às vezes uma dificuldade de algum texto, porque não tem como a gente dizer, ó, eu tenho um texto assim que pode combinar, assim, como coincidiu aquela vez lá com o Diego, né? Mas, vamos dizer assim, colocar no grupo que a gente tem no WhatsApp ali, assim, ó, tô achando dificuldade de encontrar tal, porque a gente vai passar só aquele texto e vocês se viram nos 30, se aprofunda ali e traz, vamos dizer assim, a postura de vocês dentro daquele contexto, dentro daquele material. E a gente vai fazer as reflexões, vamos dizer assim, para não ficar só a responsabilidade do grupo, porque a gente é um todo em si. Como a gente falou, que a gente já a questão nossa desse vínculo que a gente tem afetivo também é para essa questão dos socorros também durante os estudos, né? Que o nosso objetivo aqui não é formarmos assim catedráticos, né? Mas sim vivenciar essa experienciação dentro dessa coletividade, dessa fraternidade, dessa família NEP e a gente crescer com isso a cada dia. Exato, Israel. Até porque é um grupo de estudos, né? A gente não está aqui para dar aulas, tanto que é uma das coisas que distingue muito. Eu já fui para grupo de estudo, que se dizia grupo de estudos, mas que, na verdade, dava-se aulas e não tinha trocas, e era isso que fazia falta. Tanto que, o que foi? Tem que, a mãozinha, tem que dar a mãozinha é a preferência, por isso que as pessoas estão fazendo isso? Não, que Marilu disse que vai Marilu tá sair. saindo. A gente tá dando beijo para ela. Beijo, Marilu. Tá. Beijo, Tchau, Marilu. Marilu. Beijo. Alexandre, quem precisar sair. A gente já são 9 horas. Ainda tem Paulo, gente. Já tem Paulo. Paulo ainda não falou, desculpa, Não. mas enfim. Era só isso que eu queria dizer, que é uma troca, não é uma aula. Paulo Aco. Que tá com a mão levantada há meia hora. Vai lá, Paulo. Eu já estava achando que levantar a mão era quem não quer falar, levanta a mão. Aí eu já estava baixando para poder saber se... Veja só, eu queria só fazer uma reflexão que vem ao encontro do que Nai falou, porque a gente instituiu no NEP que a importância do NEP é exatamente a gente extrair as lições morais do Cristo, né, para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, né, trazendo para a nossa vivência mesmo. E a gente, inclusive, vendo essa necessidade da gente poder conversar mais sobre essas questões, a gente dividiu, né, aumentou, na verdade, mais um dia para esse momento. Né? Então, a gente tem 2 momentos que são para essas reflexões. Só que eu percebo muitas vezes que é uma espécie de cumprir tabela, né? A participação. Ela é muito fraca. A gente percebe uma certa displicência, sabe? Muitas vezes. Inclusive, quando eu vejo assim, um grupo dizer assim, quem começa? Tu começa? Não, eu começo. Eu não entendi, porque isso era para ser uma coisa acordada, a sequência da fala entre o grupo, né? Então, demonstra que cada um fez uma coisa totalmente separado, né? Ou não se comunicaram, né? Enfim, isso E aí o que acontece? Se a gente for perceber, cada um de nós gasta um tempo para fazer esse trabalho, mesmo que seja isoladamente, né? Quando eu proponho dentro do grupo, né, a gente fazer um encontro para poder discutirmos o dever de casa, né, que normalmente leva aí 1 hora, né, essa discussão, a gente percebe, eu percebo pelo menos o quanto é produtivo, quanto eu cresço, né, porque é muito diferente você mandar um áudio, você mandar realmente um texto, né, enfim, escrever, de você discutir na hora ali e você realmente perceber algumas nuances que o outro viu e que vai despertar em você outras coisas. Então, esse momento, para mim, quando a gente faz essa discussão, ele é o mais rico. Porque quando vai chegar no dia lá de compartilhar, a gente vai compartilhar o que nós, né, assim, o que a gente conseguiu extrair do texto de forma conjunta, na dupla ou no trio. E aí a gente vai conseguir ser mais
a gente vai poder passar melhor para quem não lê o texto, né? E também a gente vai deixar para as pessoas que vão assistir depois, né? Porque a gente elabora um material, a gente constrói um material que a gente deixa para a posteridade, para outras pessoas que vão assistir, né? Então, a qualidade, a gente precisa se preocupar com a qualidade, não só daquilo que a gente aprende, mas que a gente vai também repassar para os outros, né? Então, a forma que eu vejo melhor realmente é você poder se encontrar assim como a gente está agora aqui, né, numa horinha e fechar, né, e já decide, já conhece o texto, já extrai as coisas, define quem é que vai fazer, qual a sequência, né, quem vai falar o que e tal, e organiza também os slides, né? Então, eu só estou querendo chamar a atenção, se tiver outra forma de fazer, cada um vai escolhendo, né, vai encontrando, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a gente precisa melhorar a qualidade nossa, de cada um de nós, dos grupos, no compartilhar do dever de casa, ok? Valeu, amigo. Você defendeu muito bem a sua ideia de a gente fazer reuniãozinha. Agora, todo mundo vai fazer uma reuniãozinha. É o desafio 2021. Não, mas eu já participei com o Paulo. Será que a gente vai? Realmente é muito enriquecedor, enriquece muito, de fato, né? Eu, em geral, assim, gravo áudios longos, não são curtos, boto textos e converso com o pessoal em áudio. Mas a reunião, de fato, ela é bem legal, tá? Gente, já são 9h05, né? Até Marilu já saiu, o Alexandre também. A gente já está no nosso tempo. Essa reunião está sendo gravada, eu vou colocar no grupo, lá do grupo, não, perdão, no canal do YouTube, depois no grupo, mas como privada para a gente, né? Acho que não faz muito sentido deixar lá na listinha para o pessoal de todos os NEPs verem, é uma coisa mais assim, nossa. Certo? João, rapidinho, vai ter seminário NEP-FEP 2021? Sim. A gente tem que se organizar para maio. Eu falei já com o Ronaldo, quando a gente fez a reunião do 10, a gente tem que se organizar para maio, a gente fazer nosso seminário virtual, né? Pensar em chamar alguém, fazer um seminário virtual, assim, acho que um período do dia, precisa ser 2. E eu pensei, aí é uma coisa para a gente discutir na coordenação, em conjunto também, em a gente tentar engajar o pessoal de Cajazeiras, de Campinas, sabe, de Mamanguape, que a gente sempre tem feito esse seminário Semeando o Evangelho aqui, impulsionado pelo NEP da federação, né? E seria bom, talvez, a gente transformar isso no encontro estadual, sabe, do NEP. Pegar os NEPs dos outros que existem aqui no estado. Isso me deu essa ideia para a gente fazer isso, né? Como virtual, isso facilita muito. Aí a gente monta um grupo, chama o pessoal dos NEPs que tem na Paraíba e a gente monta uma programação lá para maio. A gente tem tempo. Beleza? É isso, gente. Qualquer coisa a gente se fala. Próxima terça-feira a gente starta. Quem é a dupla que vai começar? Dessa vez eu não me coloquei no primeiro, de propósito. Eu deixei lá. E aí vai ser Dona Nayara e mais quem? Eu. Isabela. Então vamos começar com as meninas. Por isso aquela resenha toda de lá, então, né? Ela pegou o primeiro grupo ali, ela já fez a resenha, já preparando. Tá vendo? Entendi. Muito bom, gente. Quem quer fazer a prece de forma bem espontânea? André, se tiver com música, né? Não sei se... Ele ia dizer de forma bem espontânea. André, eu lembrei de André, que esse momento é o momento dele. Eu ia falar isso para André. Porque... Esse momento é nosso. Mas qual foi a palavra? Bem concisa, foi? Eu não escutei, não. Espontânea. Foi espontânea. Bem espontânea. Quem quer fazer a prece de forma bem espontânea? André. Aí eu lembrei de André. Eu lembrei que é o momento dele. Momento nosso, rapaz. Cortou o cabelinho. E aproveitando para dar um alô para vocês, cheguei aqui Larissa, no ela aí. Olá, lá. Tava abraço, fazendo falta. Também tava. Na próxima reunião eu estarei aqui, pontualmente, gente. Me perdoem. Vamos lá. Vai ser massa, viu? A passagem, se animem. Sugestões de música. Pronto, João já sabe até o script. Aurora. Amigo, você é o meu match. Aí Uma coisa que eu acho importante
que vem, que a gente vai mantendo, é finalizar a reunião às 21 horas. Durante esse ano. Eu acho importante para a disciplina também. Com certeza, André. Verdade. Isso, olha. Aurora, a terra noites com torcidas, lágrimas, Angel deles, majestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz da remissão. Bem-vinda, aurora, o paixão ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que validam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, a ver fazendo belo bom, entre florido olhar. A aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda luz. Bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz.